eu tinha falado para vocês, hoje, peguem papel, peguem caneta. Se não pegaram, correm para pegar, que eu vou fazer a revisão não, eu vou fazer uma revisão um, do conteúdo, mas eu vou fazer uma revisão do conteúdo que vai cair na prova. Eu não vou pegar todo o conteúdo e trabalhar ele, não. Só vou trabalhar com o conteúdo que vai cair na prova. Então, o ideal, né, é aproveitar legal essa aula aí, que já é um preparo para fazer a prova. Então, se alguém quiser um tempinho para ir buscar um papel, fica à vontade para a gente começar. Posso começar, gente? Se alguém quiser um tempinho mais, só dá um grito aí, senão eu já vou mandar o pau, vou começar. Tá bom? Então vamos começar. Olha só, Vai mandar pau, professor? mandar pau, Vou Luciene, esperar, mandar então. pau. Mandar pau no assunto. É assim, ó. Eu não vou trabalhar na prova com aqueles últimos assuntos que nós trabalhamos, né? Aquele modelo ágil, né? Não vou falar de BSC na prova, não vou falar de missão, visão, né? Que é o planejamento estratégico, não vou falar nada disso. O que interessa para nós é, é a gestão do projeto tradicional. É o que a gente vem trabalhando desde o começo do bimestre. Né? Então, é assim, ó. E ó, nós batemos tanto nessa tecla, né? Porque é, para um projeto é muito importante, né? Porque a gente vem, vem martelando bem, pedimos até trabalho a respeito disso, né? A gente falou bastante de sucesso de um projeto, né? Da qualidade de um projeto, né? O que compõe a qualidade de um projeto, né? Então, olha, é bem assim, a qualidade do projeto, ela começa desde o momento que se define um produto para se trabalhar no projeto, né? Quando a gente fala em produto, né, o, normalmente nós tratamos assim, por exemplo, se uma empreiteira, né, ela construiu um prédio e ela vai entregar aquele prédio para algumas imobiliárias vender os apartamentos, o lançamento da venda daqueles imóveis é chamado de produto. Então, qual que é o produto, né, que essas imobiliárias vão trabalhar, né, com seus corretores? Elas vão trabalhar com o produto chamado venda, né? Se uma empresa ela pretende lançar um novo modelo no mercado de um, de um automóvel, por exemplo, né? Ela pretende lançar um automóvel no mercado, uma montadora, por exemplo. Aquilo é trabalhado antes numa prancheta, né? É trabalhado todo um projeto para se chegar naquele carro antes de colocar ele na prateleira para vender. Então, como é que é chamado isso, né? É chamado o produto. Então, o projeto, ele vai desenvolver um produto, tá? Mesmo se a gente falar na área de serviços, né? Hoje a gente tem uma infinidade de startups no mercado que trabalham com lançamento simultâneo de muitos produtos. Então, por exemplo, essas empresas normalmente são empresas de alta tecnologia, então elas desenvolvem tecnologia e vendem essa tecnologia para outras empresas. Tá? Então, quando eles iniciam o trabalho para criar esse modelo novo de tecnologia para vender para outras empresas,
o nome disso é produto, né? Então, nós dizemos o seguinte: a qualidade, né? A qualidade de um projeto, ela depende basicamente de uma série de coisas. Mas tem duas coisas que são importantes. Uma está bem no início, né? Quando se define um produto, aquilo que será trabalhado, o projeto será um produto. Então, no momento em que se definiu o produto que será desenvolvido através de um projeto, né, nós já temos algo para iniciar o projeto, que é o produto, né? Aí tudo isso tem que ser levado detalhadamente, né, ao escopo. Então, você desenha o escopo. O que é o escopo? O escopo é o detalhamento de tudo que vai acontecer para o desenvolvimento daquele produto, né? Então, a gente diz o seguinte: olha, para que um projeto tenha sucesso, né, duas coisas são importantes, né? Duas coisas são importantes. Uma é o produto. Ter o produto definido, né, em todos os seus aspectos, né? Em todos os seus aspectos. E depois, o detalhamento do projeto lá no escopo, né? Lá no escopo. O escopo é onde vai se colocar com riqueza de detalhes tudo que será desenvolvido no projeto, né? Então, a partir do momento que já se tem um produto e no momento que se faz um escopo de projeto muito bem feito, muito bem detalhado, o projeto terá qualidade, né? Terá qualidade. Então, duas coisas são importantes. Uma é ter o produto e a outra é o escopo do projeto. Então, o projeto ele pode ter sucesso a partir do momento que você tenha um produto definido e que você tenha um escopo muito bem elaborado, com toda a riqueza de detalhe necessário, porque é a partir daí que o projeto começa a ser trabalhado, né? Porque lá no escopo vem tudo, né? Quais serão os custos do projeto? Já está definido lá no escopo. Qual é o produto que vai ser trabalhado? Já se definiu o produto. Quem será o gerente do projeto? Já se definiu o gerente do projeto. Quantas equipes trabalharão no projeto? Já se definiu. Quantas etapas aquele projeto terá? Está lá no escopo. Qual o valor do investimento, para o projeto acontecer? Tudo isso tem que estar lá detalhado no escopo. Então, para que um projeto tenha qualidade e tenha sucesso, né, é importante o escopo e é importante o produto, né? É o que eu falei para vocês. Quando a gente fala de produto, não é somente um produto físico que você está fabricando, né? Quando você cria uma estrutura tecnológica, né, e essa estrutura tecnológica será vendida para o mercado, por exemplo, a essa estrutura nós damos o nome de produto, né? Então, por isso que é legal entender direitinho, né, o que é produto. Então, tudo aquilo que será desenvolvido através de um projeto, nós chamamos de produto, né? Então, é natural, né, que isso tudo tem que estar bem detalhado lá no escopo, né? Porque a partir do momento que o escopo for bem feito, todos os acontecimentos que virão no projeto já são conhecidos, já foram discutidos, já foram detalhados. Então, tem tudo para o projeto ter sucesso e ter qualidade, né? Então, duas coisas são necessárias: o escopo e o produto, ou o produto e o escopo, tá? São importantes. Aí a gente fala o seguinte: olha, um projeto, né, ele tem três colunas que vão sustentá-lo ao longo
do seu caminhar, né? Se você, é muito difícil você construir uma ponte, né? E sustentar aquela ponte somente com um pilar, né? Normalmente você vai precisar sempre mais de um pilar para sustentar uma ponte. Da mesma forma, você vai construir um prédio, você não consegue sustentar o prédio somente com uma coluna ou duas colunas. Você está colocando em risco. Tá? Agora, três colunas dão sustentação a um prédio, né? A gente chama de tripé. É muito difícil você colocar para fazer um selfie bem feito, falar, eu vou colocar o nosso celular aqui de última geração, que custou 6 pau, nós vamos colocar equilibrado aqui em duas varetas aqui. Não, eu preciso de três, né? Preciso de um tripé para sustentar aquilo. Então a gente fala que a qualidade de um projeto, né? Ela será demonstrada, né? Através que a gente chama, né? Da tríplice, né? Restrição do projeto. Tríplice. Por que tríplice? Três. Tá? Três. Tá? Então, o que seria essas três colunas que sustentam o sucesso de um projeto, né? Olha, para que esse projeto tenha a qualidade esperada, né? Então, ele precisa de ter três, né, sustentações, que a gente chama a tríplice, né, restrição de um projeto. Então, qual que seria essa tríplice restrição de um projeto? Então, a gente poderia dizer que custo é importante, né? Porque quando você tem o custo definido, né? Quando você tem o custo definido de um projeto, você respeitar esses custos até o final, né? Sem ter perda, sem acrescentar novos custos, tá? Então, a gente pode dizer que os custos seriam, né, uma parte dessa sustentação, né? O respeito ao tempo do projeto, né? O projeto tem várias etapas. Vamos ver que esse projeto ele foi definido para começar amanhã, dia 3, e esse projeto ele tem prazo para ser entregue no dia 3 de junho de 2025. Então, é um projeto longo. Então, se porventura, né, coisas muito boas acontecer no decorrer desse projeto, e esse projeto consiga ser concluído antes de 2025, a gente tem que dizer que houve um sucesso muito grande naquele projeto, né? Mas se nós chegarmos lá em 2025, esse projeto ainda não foi concluído, vamos dizer que o aspecto tempo, né, em relação à qualidade do projeto, já não foi observado, né? Já não foi observado. Então, mas tudo isso, né, quando a gente fala o tempo do projeto, o custo do projeto, isso aí tem que estar contemplado onde, né? Tem que estar contemplado lá no escopo, né? Quer dizer, a gente diria o seguinte, olha, para um projeto ter sucesso, né, para o custo, para o tempo e para o escopo serem respeitados e um projeto ter sucesso, o que nós vamos, na verdade, precisar, né? Nós vamos precisar de uma boa equipe, né, para tocar esse projeto, uma equipe que consiga respeitar os custos do projeto, né, e uma equipe que consiga manter esse projeto com bom desempenho, tá? Agora, é muito importante se definir lá no escopo os custos do projeto, né? Se você não definir custo, o que é que vai acontecer? É mais ou menos assim, né? Isso na empresa onde vocês trabalham deve ser
deve ser uma prática não normal, né? Mas é uma prática a ser observada. Ó, se você tiver lá no almoxarifado da empresa muito material de escritório, todos os dias tem alguém batendo lá na porta e falando, estou precisando de caneta. Aí vem outro e fala, olha, estou precisando de papel. Aí vem outro falar, estou precisando de determinada coisa. Se a gente fala numa empresa de logística, né, com toda certeza, né, o piloto lá de uma carreta, quando ele volta de uma viagem longa, ele vai dizer o seguinte, falar, olha, seria bom trocar isso ou trocar aquilo. Quer dizer, para ele, né, que dirige a carreta, legal, ele até pode querer a carreta impecável, né? Mas para quem administra custos, ele tem que ir lá observar e falar, peraí, você está com pneu novo ainda, né? Olha, essa folga que você falou que tem aí no pivô, a gente já conseguiu dar um ajuste nela, sem ter que trocar o pivô. Olha, então, é bem assim, né? Tem empresas que, em questão de custo, são muito rigorosas, né? Outras são muito generosas. O sujeito vem lá e fala, olha, eu estou precisando de caneta. Aí o responsável lá pelo almoxarifado fala, deixa eu ver a caneta velha, seca, para mim te dar uma nova. Tá? Quer dizer, isso é o cúmulo da mesquinharia, mas é bem assim, quando você controla custos, né, você consegue fazer com que os resultados sejam melhores. Então, quando a gente fala, né, da tripla restrição de um projeto, a gente está falando de custo, tempo e escopo, né? Mas, para que tudo isso possa acontecer, né, o que é importante? Né? O desempenho do projeto, o custo do projeto, a equipe do projeto. Né? E olha, quando a gente fala desempenho, custo e equipe, a gente fala o seguinte, olha, é importante que você tenha uma equipe preocupada com tudo isso. Né? Uma equipe preocupada com tudo isso. Tá? Senão, o desperdício ele pode não ser notado no primeiro momento, mas ao longo do tempo, né, o acúmulo daquele desperdício, quando você verificar, ele transforma algo que é pequeno em gigantesco. Tá? Então é isso, né? Um projeto, ele precisa ter um tripé que o sustente. Então, a gente fala que o custo, o tempo e o escopo é importante. Né? Então, tudo isso tem que ser observado na plenitude. Né? Então, se você não prestar atenção, se o projeto não tiver isso, não tiver esse tripé, possivelmente esse projeto não tem o sucesso esperado. Né? Não tem o sucesso esperado. Aí, a gente fala o seguinte, olha, o gerente de projeto, ele tem uma presença muito importante no projeto, ele tem que estar sempre muito próximo da equipe, ele tem que estar sempre muito próximo do projeto, ele tem que ser o elo de ligação entre o projeto que está dando, né, os stakeholders, né, que nós chamamos, que são todos aqueles interessados no projeto, então ele tem que estar muito próximo, fazendo essa interface, né, que a gente fala o seguinte, que é natural, né, quando um projeto está acontecendo dentro de uma organização, a organização ela continua com o seu dia a dia normal, funcionando, cada um fazendo a sua parte, só que dentro da empresa existe um projeto em andamento, uma equipe totalmente voltada para o projeto, um gerente somente para o projeto. Né? Aí a gente fala o seguinte, já que esse gerente de projeto é tão importante, ele tem que ter, né, ele tem que, ao longo do projeto, ele tem que desenvolver conhecimentos, né, ele vai desenvolver, mesmo que ele esteja conduzindo um projeto igual a um projeto que ele já fez,
Esse projeto novo vai dar oportunidade que ele desenvolva novos conhecimentos, né? Novas habilidades, tá? Então, é importante, né, que ele tenha aptidão para aquilo que ele está fazendo, né? E que ele tenha um comportamento que faça com que toda a equipe trabalhe em prol do projeto, tá? Para que ele possa fazer um bom gerenciamento do projeto, né? Aí a gente diz o seguinte, olha, é, o que é importante, né, num projeto, na postura de um gerente de projeto, né? A gente diria o seguinte, quando o gerente do projeto ele chega para tocar um projeto, ele já traz com ele algum conhecimento, né? Ele tem domínio daquilo, né? Então, a gente diz o seguinte, olha, ele traz o que com ele? Ele traz know-how. Ele traz um know-how com ele para tocar o projeto. Esse conhecimento que ele adquiriu ao longo do tempo, desenvolvendo vários projetos, deu a ele habilidade. Então, isso ele traz com ele. Deu a ele conhecimento, tá? Então, ele traz na bagagem dele, tá? Ele teve, né, o desenvolvimento de um comportamento, né, para poder levar um projeto. Como é que a gente chama isso, então? A gente fala que ele traz com ele um know-how, né? Ele traz com ele um conhecimento já adquirido, que foi adquirido ao longo da sua carreira de gerente de projeto. Tá? Mesmo quando ele não era gerente de projeto, ele era um aprendiz. Ele trabalhava numa equipe para ajudar a desenvolver um projeto. Ali ele foi aprendendo, ele foi desenvolvendo habilidades, ele foi ganhando conhecimentos. Esse conhecimento que ele ganhou, que ele adquiriu, e que ele traz na bagagem quando ele vai gerenciar um projeto, nós chamamos isso de know-how. Tá? Isso é conhecimento adquirido. Por isso nós dizemos o seguinte, olha, quando se escolhe um piloto de avião para comandar uma aeronave de grande porte, esse piloto, para estar habilitado a pilotar uma aeronave de grande porte, ele tem que ter um número mínimo de horas de voo, né? Olha, 3, 4 mil horas de voo vão demonstrar o quê? Que ele passou por uma série de experiências e teve que tomar muitas decisões. E se ele está comandando essa aeronave depois de 3, 4 mil horas de voo, ele criou muitos conhecimentos, muitas habilidades novas, né? A isso nós chamamos de know-how, né? Know-how. O sujeito não vai lá na cidade dele, lá no aeroclube da cidade, faz um curso lá de pilotagem, lá no Teco-Teco, e ele pegou o brevet dele, ele já vai, bate lá na porta da Latam e fala, olha, eu tô aqui, eu tô com o meu brevet, eu queria me candidatar ao cargo de comandante de uma dessas aeronaves aí que leva 250, 300 passageiros. Vai conseguir emprego? Não. Por quê? Ele ainda não tem o know-how, ele ainda não tem o conhecimento adquirido, né, para sair daquela experiência inicial que ele teve para se transformar no comandante de uma aeronave. É necessário que ele vai ter que comprovar, né, pelo menos 3, 4 mil horas de voo para poder assumir essa responsabilidade, né? Então, a isso nós chamamos de know-how, conhecimento adquirido. Tá? O profissional traz isso na bagagem, tá? Isso não quer dizer que ele não vai cometer erros, ele pode cometer erros, né? Porque pessoas são pessoas. Muitas vezes nós somos movidos por emoção, nós tomamos decisões erradas porque
somos motivados por uma série de coisas, inclusive pela emoção. Mas o conhecimento adquirido, o know-how, nos habilita para fazer uma série de coisas. E o gerente de projetos, ele tem que trazer esse conhecimento adquirido na bagagem dele. Né? Ele tem que trazer isso na bagagem dele, para que ele seja um gerente de projeto que consiga fazer com que os projetos que ele faça a gestão tenham sucesso. Né? Então, aí isso nós chamamos de know-how, conhecimento adquirido, tá? Para ele fazer o melhor dentro da atividade que ele vai exercer. Porque é normal, é bem assim, né? As pessoas muitas vezes fazem alguns cursos, né? E entendem que já estão preparadas para uma série de coisas. É lógico que os cursos que as pessoas fazem vão prepará-las para uma série de coisas. Mas o conhecimento que vai ser adquirido ao longo de uma carreira pesa bastante, é muito importante. Né? As pessoas erram na gestão de uma série de coisas, e se as pessoas usarem esses erros como aprendizado, elas criam, né? No popular a gente fala, cria casca, né? Cria casca para poder tocar aquilo. Né? Então a gente fala, não, estou contratando esse profissional, mas esse profissional tem know-how, ele já viveu muitas situações, ele consegue resolver muitas coisas. É a mesma coisa, né? Vocês que a maioria aí são da área de logística, na hora de fazer uma contratação, o sujeito tirou carta ontem, profissional, tirou carta profissional, fez lá todos os testes, né? Para tirar uma carta profissional para pilotar uma carretona, legal, lindo e maravilhoso. De cara, né? Vão entregar uma carreta na mão dele? Nem a pau. Ele vai ter que ganhar muita experiência, né? Para poder pilotar uma carretona daquela. Por quê? O que o know-how te dá? Né? O que o conhecimento adquirido te dá? Ele te dá a experiência para que você possa tomar decisões mais acertadas. Né? E a gente toma decisões mais acertadas depois que você vivencia uma série de coisas. Né? Olha só, uma experiência pessoal minha, né? Nesse momento de crise que a gente está passando aí, coronavírus e tudo mais. Né? Bom, eu tenho trabalho a semana inteira, de segunda a sexta-feira à noite, na terça de manhã, na quarta de manhã, na quinta de manhã. Tá? Na segunda-feira à noite, eu dou aula no pós-graduação. Eu tenho compromisso lá com uma turma de pós. Tá? Eu tenho um monte de compromisso com a faculdade. Né? Eu tenho que entregar nota no dia, eu tenho que elaborar prova, eu tenho que corrigir prova, eu tenho que fazer banca, né? Tudo com responsabilidade, com consciência. Né? Eu estou na docência desde 1996. Tá? Não teve um único semestre que eu não tenha estado em sala de aula. Né? A vida inteira metido nisso. Né? Aí, de repente, semana passada, eu recebo uma mensagem lá do Mensageiro. Alguém viu meu currículo lá. Né? Ou alguém me indicou para alguém de um RH. Né? Ou então alguém, né, viu meu nome lá no LinkedIn, foi lá no YouTube dar uma pesquisada e viu que só do mês de março para cá eu tenho quase 60 aulas presenciais lá gravadas. Tá? Aí eu recebi uma mensagem me convidando, né, para fazer parte de um projeto. Legal, lindo, maravilhoso. Para me mandar o meu e-mail, tal, mandar o meu WhatsApp, mandei tudo, tal. No dia seguinte já veio uma proposta, né, para tocar um projeto aí, elaborar e tudo com datas pré-determinadas. É um projeto, né? Então, até o dia 14 de junho, entregar 4 livros, né, num modelo muito parecido com o nosso AVA, apostilas, né, material de exercício para sala de aula invertida, que é o AVA,
tá? E o valor não era ruim, né? O valor não era ruim, tá? Eu aceitei o convite? Não, pela minha experiência, eu declinei do convite. Agradeci, né? Falei que o valor estava até bom, porém eu não teria tempo para me dedicar àquele trabalho agora. A partir de julho, se me procurarem, a gente conversa. Mas para aquilo eu não posso assumir, porque eu já tenho responsabilidade com uma outra instituição, né? Isso aí o que que é? É vivência, é know-how. Por que que você vai aceitar um trabalho somente por dinheiro, sendo que talvez você não consiga, né, entregar 4 livros até o dia 14 de junho? E se eu entregar os 4 livros no dia 14 de junho, talvez eu deixe de fazer bem feito o meu trabalho do outro lado. A gente chama isso de know-how, conhecimento adquirido, né? Eu já vi esse filme. Então, a gente, pela experiência que tem, a gente aceita ou não aceita um trabalho. O gerente de projeto é a mesma coisa. Quando ele aceita um projeto para tocar, para gerenciar um projeto, ele sabe que pelo know-how, pela experiência que ele traz de vivência dele, ele tem a capacidade de fazer bem feito o projeto, né? Então, é o que eu falo, a experiência te dá isso, né? Você chega num momento da tua carreira que você não trabalha mais somente por dinheiro, né? Eu já fiz loucura, por isso que eu falo, a vivência, né, mostra isso, né? Eu tenho uma empresa de treinamento e era normal. Por exemplo, eu estava dando um treinamento para a Caixa Econômica Federal de formação de equipe em Curitiba, pegava um voo às 4 horas da tarde para chegar em Congonhas às 5, para 7 horas estar numa sala de aula. Ou pior ainda, né? Tá dando um curso em Taubaté, pegar a Dutra, correr, chegar em São Paulo para dar aula na graduação, tá? Então, a gente passa por essas vivências e aí, num determinado momento da carreira, você fala, peraí, isso eu quero, isso não dá para fazer. Por quê? É know-how, né? É o conhecimento adquirido, as experiências que você teve, né? No meu caso, as loucuras que eu fiz somente para ganhar dinheiro, eu não faria hoje mais, né? Por quê? Você pegar uma Dutra aí, voltando, né, para Taubaté, para dormir no hotel, para no dia seguinte estar às 9 horas em sala de aula, né, com uma turma te esperando, e trabalhar 9 horas em pé, porque em treinamento você trabalha em pé, né, em pé, fazendo dinâmica com as equipes. Então, não é possível, não faria mais. Mas isso, você só vai aprender depois de viver experiências, de ganhar know-how. A gente fala ganhar casca. O gerente de projeto é a mesma coisa, né? Ele traz na formação dele um conhecimento adquirido. E aí esse conhecimento adquirido nós chamamos de know-how. Tá? Então é por isso que é importante, né, o know-how, o conhecimento adquirido. Né? Então a gente fala que o gerente de projetos, ele, na condução de projetos, mesmo que sejam projetos iguais, sendo iguais, não serão repetidos. Ele vai desenvolver novas habilidades, né? A gente diz o seguinte, olha, o gerente de projeto ele tem que ser proativo, né? O que é proatividade? É você se antecipar a acontecimentos, né? É ser proativo. Às vezes a gente recebe currículo de um monte de gente e o sujeito coloca ali, é um jargão. Eu sou proativo, né? O proativo, ele não espera que alguém leve para ele uma tarefa, ele vai lá e pega e faz, né? Ele reage, né, com antecipação, ele é proativo. Tá? O gerente de projetos ele tem que trazer isso na bagagem dele, ele tem que ser proativo, ele, ele tem que se antecipar a acontecimentos. Né? A gente fala que ele, ele na verdade, né, ele tem que ter a
capacidade de atuar em várias frentes ao mesmo tempo, né? Por que a capacidade de atuar em várias frentes ao mesmo tempo? Porque quando ele estiver tocando um projeto, ele tem muitas coisas a resolver, né? A gente fala que são muitos desafios que vão acontecer. Por exemplo, né? Ele está tocando o projeto e a gente já falou que existem forças corporativas que muitas vezes querem interferir em um projeto. Então, o gerente de projeto, ele vai ter que saber lidar com essa situação nova, né, que surge. Tá? No decorrer do projeto, pode acontecer de as pessoas entrarem em conflito por alguns momentos, né? Então, o gerente de projeto ele vai ter que ter a capacidade de contornar essas situações. Né? Faltou matéria-prima, ele vai ter que brigar com o fornecedor para fazer essa matéria-prima chegar em tempo hábil. O melhor profissional que ele tem na equipe dele, de repente, pede demissão e ele tem que fazer alguns ajustes ali na equipe para o projeto não parar, para continuar. Então, a gente fala que ele tem que ter a capacidade de atuar em várias frentes ao mesmo tempo, né? Então, são várias situações, vários desafios que o gerente de projeto tem que tocar, né? Então, e ele tem que usar aquele know-how, né? Aquelas experiências que ele teve, que ele adquiriu ao longo do tempo, para ajudar a pilotar uma série de acontecimentos, né? Que é o que nós falamos. Um projeto pode ser a mesma coisa, mas não é igual. É a mesma coisa. A gente fala, olha, tem um médico que ele está habituado a fazer cirurgia cardíaca há mais de 20 anos. Ele já tem experiência naquilo. Tá? Então, vai fazer uma ponte de safena. Ele sabe exatamente o procedimento. Tá? Uma parte da equipe vai abrir o peito, enquanto a outra está tirando a safena da perna, a outra está cuidando da circulação sanguínea, a outra parte da equipe vai cuidar de conduzir a parte lá da anestesia lá do paciente. Está todo mundo lá trabalhando. E ele conhece toda a rotina. Então, por conhecer toda a rotina, ele pode colocar no piloto automático e falar, não, deixa que, tudo bem, a equipe vai funcionar e eu somente vou dar o toque de mestre ali para acontecer. Mas de forma nenhuma, né? É possível que durante a cirurgia, tá, aconteça uma hemorragia que não estava prevista. E aí, né, é que entra a experiência adquirida, o know-how. O que eu vou fazer para resolver aquilo? De repente, houve uma mudança na pressão arterial inesperada. Como é que eu faço para conduzir aquilo? É o meu know-how, o meu conhecimento que vai ajudar naquilo. Então, é muito importante, né, ser, né, um profissional que traga na sua bagagem todo esse conhecimento, né? Que traga na bagagem todo esse conhecimento. Por mais que se conheça todo o andamento de um projeto, e o projeto é igual, é o mesmo produto, é a mesma equipe que já trabalhou com ele em outras oportunidades, tá? Mesmo assim, pode ter novos acontecimentos que não estavam previstos. Então, o know-how, a experiência pesa bastante, né? E é muito importante. A gente fala que é importante para o profissional, né, ter conhecimento, ter know-how. Mas mais importante ainda, ele conseguir transformar esse conhecimento que ele tem em algo real, né? Não é apenas conhecer, não é apenas saber fazer, é transformar aquilo em algo real, em algo verdadeiro, né? E tem muita gente aí que sabe tudo, mas não sabe transformar aquilo em bom conhecimento. Tem mecânicos de automóvel que a gente conversa, nossa, o cara sabe muito de motor, ele sabe muito de tudo,
Você leva o carro para ele e ele bota lá na maquininha dele, lá no scanner. Se o scanner pifar, né, o scanner não funcionou, ele não consegue achar o defeito. Tá? Mas ele tem todo o conhecimento teórico, mas não consegue transformar aquilo em algo prático. Então é importante, né, você conseguir juntar tudo isso, né, e fazer com que as coisas aconteçam. Tá? É importante isso. Né? Então, a gente fala que um profissional, de verdade, ele tem que ter tudo: conhecimento, habilidade, ele tem que ter aptidão, ele tem que ter uma série de coisas. Mas se ele não conseguir juntar tudo aquilo e transformar em algo real, não sabe nada. Né? Ele tem conhecimento, porém ele não consegue transformar aquele conhecimento em habilidade, né? Em praticidade. Né? Quando a gente fala de comportamento organizacional, de RH, tem um termo lá chamado chá, né? Que é muito importante. Às vezes a pessoa tem duas coisas e não tem uma, né? O C do chá é conhecimento, o H do chá é habilidade e o A é atitude. Quer dizer, não adianta você ter conhecimento, não adianta você ter habilidade se você não tiver atitude. Se você não tiver atitude, não sabe fazer acontecer, tá? Então, isso é importante. Tem um termo, né, tanto em RH quanto em gestão de projeto, que nós chamamos de hard skills. Né? Hard skills. A gente fala que é aquilo, hard skills, que é aquilo que a pessoa traz junto a ela, que é dela, né? Por exemplo, você contrata um profissional pelo conhecimento técnico que ele tem. Aquilo é dele. Ele traz aquele conhecimento técnico. Isso faz parte do hard skills. Né? O conhecimento que o gerente de projeto tem do projeto, o conhecimento que ele traz com ele, é um hard skills. Né? Competências que um profissional pode adquirir durante um treinamento, quer dizer, ele consegue ampliar o conhecimento dele através do treinamento, nós chamamos isso também de hard skills. Tá? A pessoa faz um curso extra, fora do currículo dela. Fez um curso lá de Word, completo, né? Onde você usa todas as ferramentas do Word. Fez um curso lá de Excel, né? Avançado, já conheceu o Excel, mas quis fazer um curso que fosse mais longe ainda. Conseguiu aprender, criar esse conhecimento novo. Isso é hard skills. Então, hard skills são todas essas condições que são possíveis ser agregadas, né? A competência técnica, o conhecimento de algo, treinamento para desenvolver novas competências, né? Fazer curso para desenvolver novas habilidades, tudo isso nós chamamos de hard skills. Tá? Então é importante ter isso. Né? Isso é muito importante para um profissional e para um gerente de projeto. Né? Aí, como é que nós fazemos para que um projeto, né, ele consiga seguir uma linha do princípio até o fim? Né? Como é que você consegue fazer um projeto acontecer? Né? Olha só, tem o PMBOK, né, que é uma ferramenta que se usa muito em projeto, que ela cria processos que ajudam a fazer a gestão da comunicação do projeto, né? O PMBOK. A gente fala que é muito importante porque ele traz alguns processos que ajudam na comunicação de um projeto. E um projeto, para ter sucesso, ele precisa de muita comunicação. Então a gente fala que, por exemplo, né, se você vai trabalhar bem a comunicação, né, seja em qualquer área, não vai ser só em projeto, não. Você tem que planejar
de que forma essa comunicação vai acontecer. Então, é bom ter planejamento disso, né? Depois, quando você trabalha e planeja com informações, e você passa essas informações adiante, você tem que saber muito bem como lidar com isso, né? Você tem pessoas envolvidas na comunicação, tá? E é bem assim. Quando você passa a informação, e muitas vezes você não passa toda a informação para todos, você gera expectativa. Tá? Então, esse modelo, o PMBOK, ele ajuda, né, no gerenciamento da comunicação. Como é que eu vou criar padrões de comunicação? Como é que eu vou fazer com que as pessoas, tá, não gerem expectativas antecipadamente de acontecimentos futuros? O PMBOK dá um caminho para isso, né? Como é que eu vou fazer um planejamento para poder distribuir adequadamente as informações para toda a equipe? O PMBOK, ele te dá também esse caminho, né? O PMBOK é uma ferramenta de gestão importante para você tocar um projeto, principalmente a parte de comunicação dele. Então, é importante, tá? Então, a gente fala, poxa vida, mas é tão comum a comunicação. Não, se a comunicação chega com ruído, ela chega ruim. Ela chega ruim. Quando ela chega distorcida, ela chega ruim. Quando se fala demais, você gera expectativa. Quando você fala de menos, você gera expectativa também. Como é que eu faço isso de forma adequada? Eu tenho que planejar. Como é que eu vou distribuir essas informações? Ao PMBOK, que vai me dar o caminho. Então, o PMBOK, ele é uma ferramenta importante para isso. Tá? Então, é importante. Uma outra ferramenta, né, que a gente chama, que nós usamos dentro do planejamento do projeto, é o PDCA. Tá? O PDCA é uma ferramenta importante também, porque o PDCA, ele junta, né, algumas informações que são importantes. Então, a gente diz o seguinte, olha, o que eu tenho no PDCA? Eu tenho planejamento, né? Toda vez que a gente fala de projeto, a gente fala em planejamento. Então, eu tenho que planejar. No momento que eu estou conduzindo um projeto, eu tenho que realizar. Tá? Se as coisas não estão andando direito, eu tenho que detectar onde está o erro para poder consertar. Tá? Eu tenho que sempre organizar, porque muitas vezes as situações começam a fugir ao controle da equipe, então tem que parar, reorganizar aquilo para voltar a fazer. Então, planejar é importante. Controlar é importante. Tomar ações necessárias são importantes. Então, o PDCA, ele é um modelo de planejamento que auxilia na condução de um projeto, tá? O PDCA. Então, é muito importante conduzir. Então, para a gente tocar um projeto, né, o PMBOK ajuda muito nas comunicações. O PDCA ajuda muito na condução, né, do projeto. Então, são ferramentas úteis, né, para que o projeto possa acontecer. Tá? Então, a gente diz o seguinte, olha, se eu fosse dizer o seguinte, olha, o que compõe o PDCA? O que compõe o PDCA? Eu diria o seguinte, olha, realizar, né, é importante, controlar é importante e as ações são importantes. Então, se a gente for sintetizar tudo isso, a gente ficaria com essa ideia, realizar, controlar e as ações. O PDCA, se a gente fosse resumir, a gente ficaria com essas três condições: realizar, controlar e as ações do projeto. Tá? Projeto. Então, é muito importante. A gente fala que
Um projeto nunca é igual ao outro, né? Então, muitas vezes, na condução de um projeto, os conflitos são inevitáveis, não tem jeito. Onde tem gente, tem conflito. Onde tem pessoas, tem conflito. As pessoas entram em conflito porque sentem ciúmes, porque o chefe tratou melhor esse ou aquele, né? Alguns entendem que deveriam ter algumas prioridades e não têm. Outros atrasam a entrega de uma determinada tarefa e atrasam o trabalho de outros. Então, os conflitos são inevitáveis. Eles podem acontecer. Então, a gente fala o seguinte, para ter uma visão ampla de tudo isso, né, dessas competências chamadas individuais, a gente, em administração, a gente tem, assim, um, uma visão, né, que nós chamamos de uma forma de administrar de forma orgânica, quer dizer, olhando para um todo. Então, você olha todo o processo, toda a parte administrativa, todo o conhecimento que está envolvido ali, com muito profissionalismo de tudo aquilo, né? Tocar de forma profissional e administrar. Então, já que os conflitos nós sabemos que eles existem, de que forma que eu posso administrar? Olha, eu tenho que localizar dentro, né, de forma orgânica, olhar para toda a minha estrutura orgânica, né, do meu negócio e enxergar onde aquele conflito está causando problema ali. Então, conseguir enxergar dentro dessa estrutura orgânica é importante, né? Ser profissional na condução de um conflito, né? Mediar um conflito, né? E cuidar de forma administrativa. Eu não posso entender que o conflito é bem assim. Muitas vezes o conflito, tem gente que fala, não, conflito é a pior coisa que pode acontecer no desenvolvimento de um projeto. Nem sempre. Muitas vezes o conflito ele tem uma fundamentação positiva. Por quê? De repente as pessoas entraram em conflito e dali surgiu uma ideia interessante. Pode-se mudar o caminho de alguma coisa, né? A verdade é que quando você tem uma visão orgânica de tudo, né? E quando você é profissional, né? Você está fazendo a mediação daquele conflito, porque o grande erro é existir um conflito, o gestor ele faz vistas grossas. Ele acha que aquilo não vai dar problema nenhum. Então ele deixa que as partes se resolvam, né? Outras vezes o gestor vai entrar dentro de um conflito para resolver e ele toma partido de uma das partes. Errado. Ou muitas vezes, né? Ele cria uma outra situação. Ele pega as pessoas que entraram em conflito, chamam para uma reunião. Alguém vai sair daquela reunião descontente, né? Então, a boa gestão de um conflito, ela tem que ser feita pelo gestor e ele tem que ter conhecimento orgânico daquilo que está sendo trabalhado, né? A gente fala orgânico de organismo mesmo, do funcionamento de tudo, do todo, né? Ele tem que levar o profissionalismo dele até ali e administrar. Se ele fizer tudo isso, ele pode ter sucesso. Vai ser possível evitar conflitos? Não. Os conflitos sempre irão existir, né? Onde tem pessoas, tem conflitos. Tá? Ah, mas olha, eu tenho os melhores profissionais trabalhando comigo, com toda certeza. Algum vai achar que ele é melhor do que o outro. Pode ter conflito ali, né? Um é mais arrogante que o outro, pode ter conflito. Então, a visão do todo, né, a visão orgânica, ela é importante. Ela ajuda na mediação do conflito. Onde está o conflito? Como ele surgiu? Tá? Ele surgiu em virtude de alguma gestão errada na administração. Eu tenho que ter visão para isso, né? Então a gente fala o seguinte, olha,
O correto na gestão de um conflito para o gerente de projetos é ter a visão orgânica, profissional e administrativa. Ele não pode levar nada para o lado pessoal, não pode colocar envolvimento emocional naquilo, de forma nenhuma. Tá? Ele tem que olhar para o todo, de forma orgânica, né? Como se fosse um organismo mesmo. É bem assim, né? Você olha para o ser humano lá, tá? Dói a barriga, dói a cabeça, dói o peito, dói tudo. Mas qual é o grande problema do cara? Ele está com uma unha encravada, está com uma dor de dente. Dói tudo, né? Então você tem que olhar o todo. Você não pode ficar com a visão míope de olhar só um pedaço das coisas. Olha-se o todo, tá? Então, a gente fala então que o gerente de projetos, ele tem que ser um profissional completo, né? Por quê? Ele vai atuar em diversas áreas. Esse profissional, para ter sucesso, ele vai ter que ter muitas habilidades, né? Então, qual seria importante para que ele tenha sucesso, né? Nós já falamos disso, né? Ele tem que pegar aquele conjunto todo, né? A experiência que ele adquiriu, o aprendizado que ele teve, os cursos que ele fez, né? Toda aquela vivência, né, que o profissional teve ao longo da vida dele, né? Ele tem que colocar para funcionar, né? Ele tem que conseguir juntar tudo. Ele não pode simplesmente usar parte daquilo que ele aprendeu, né? Ele tem que usar, a gente fala, transformar em algo produtivo, né? Toda aquela experiência adquirida, né? Toda aquela competência que ele adquiriu ao longo da carreira dele, todo aquele conhecimento que ele adquiriu nos cursos que ele fez, nos treinamentos que ele participou, tá? Então, tudo aquilo, a gente fala que é importante, né? Muito importante mesmo, e nós chamamos isso, né? Todos esses conhecimentos, nós chamamos de hard skills, né? Mas para que o gerente tenha sucesso mesmo, ele tem que trabalhar, né? É aquilo que eu já venho falando, ele não pode colocar no piloto automático. Ele tem que sempre desenvolver novos conhecimentos, ele tem que ter um bom comportamento na condução de um projeto. Quando a gente fala em um bom comportamento, ele alterna, muitas vezes ele é muito assertivo, em outros momentos não, né? Então ele tem que ter o comportamento adequado em cada situação e ele tem que ter aptidões para tocar aquilo, tá? Então não basta, né, ele levar somente alguma coisa. Não adianta ele ter adquirido uma série de conhecimentos que nós chamamos de hard skills na carreira dele, tá? Se ele não conseguir desenvolver novos conhecimentos, né? Se ele não souber lidar com o comportamento, né? A gente fala que muita coisa se aprende mais no exemplo do que propriamente na imposição. Então, o comportamento do gerente de projeto ele é importante, porque ele transmite muita coisa positiva para a equipe, tá? E ter aptidão para determinadas coisas. A gente fala o seguinte, olha, nem tudo a gente sabe, muita coisa a gente aprende, tá? Eu posso dizer o seguinte, olha, eu sou muito bom em determinada área, em outras áreas não, eu não tenho aptidão para aquilo. Eu não tenho aptidão para determinadas coisas. Para outras coisas eu tenho. E nós temos que entender isso. O gerente de projeto, ele tem que ter aptidão. De repente você contrata um gerente de projeto que ele já teve muitas experiências na área de tocar tecnologia. E ele teve tanto sucesso nessa área
que ele é chamado para tocar um projeto de engenharia onde tem tecnologia, mas é uma obra de engenharia onde ali você tem engenheiros, técnicos envolvidos, até mestre de obras, né? E ele vai tocar um projeto. Ele pode ter sucesso, até pode dar sorte. Mas será que ele tem aptidão para lidar com aquele tipo de profissional? Então ele tem que ter aptidão. A gente fala que é muito importante, né, para o gerente de projeto desenvolver conhecimentos, ter comportamentos adequados na condução de projetos, né, e ter aptidões para aquilo, né? Não é porque ele é bom numa determinada área que ele será bom em outra área. Uma vez eu assisti uma entrevista com o presidente da Petrobras. Ele era presidente da Petrobras, acho que no governo Lula, né? No governo Lula. E a gente até entende que ele fazia um bom trabalho como presidente da Petrobras. Entendia que era, né? Até que, quando se cavou bem fundo, se descobriu que a Petrobras era uma máquina de corrupção, tá? Mas esse profissional, ele falava com tanta fluência da área que ele tocava, que ele até convencia, tá? Mas o que é que custou aquilo, né? Olha, quando ele deixou a presidência da Petrobras, entrou uma outra presidente, e aí mais adiante, né, quando surge a Lava Jato, se descobriu que os problemas aconteciam desde a administração dele. Então, peraí, ele tinha aptidão para aquilo? Eu acho que não, né? Se tinha, esqueceu, né? Mais adiante, muda o governo e tal, e se escolhe um profissional para tocar a Petrobras. Quer dizer, reconstruir a Petrobras que tinha praticamente, se diz, desconstruído, né? Ela estava totalmente arrebentada. Então pegaram outro profissional que já tinha participado e levantado, né, várias empresas de governo, né? Quando nós tivemos uma crise aí que foi chamada no passado de apagão, porque o país não conseguia produzir mais energia porque não tinha infraestrutura para isso, esse cara foi chamado na época do ministro do apagão. Ele resolveu o problema, né, rapidamente. Mais adiante, surge a oportunidade de ele assumir o BNDES. Assume o BNDES e faz um belo de um trabalho. Aí ele pega a Petrobras para reconstruir a Petrobras, depois de ter passado por toda aquela crise. E ele começa a fazer um bom trabalho. Mas para isso, ele precisava manter alguns padrões que eram importantes, né? Por exemplo, o petróleo é um produto, né? É uma commodity que tem o seu preço formado no mercado internacional. Então, quando aumenta o preço do petróleo lá fora, lá na Bolsa de Chicago, né? Quando o preço muda lá, e a Petrobras trabalha com esse produto que tem cotação internacional, você tem que atualizar o preço aqui. E na época, o presidente da República, que era o Michel Temer, falou para ele, olha, não mexe no preço. Por quê? Porque ele queria manter, assim, vamos dizer assim, uma boa imagem, né, para os brasileiros, né? O presidente que não aumenta o preço do combustível. E esse profissional falou para ele o seguinte, não é possível. Para manter toda essa estrutura funcionando, a gente precisa fazer, né, da forma correta. Nós temos que atualizar os preços. Não, tem que fazer. Simples. Ele falou, então você arruma alguém que faça, porque eu estou indo embora. E foi embora. Pediu demissão. Pediu demissão. Por quê? A gente fala que é um profissional que ele foi forjado, né,
dentro desse padrão. E ele tem aptidão para aquilo que ele faz. E quando você tem aptidão para aquilo que você faz bem feito. Então, esse profissional, olha, o outro dizia que era bom, mas deixou acontecer uma série de desmandos lá dentro. Quando ele entra numa outra situação, esse outro profissional reconstruiu rapidinho. E quando fala para ele, tem que mexer nisso aqui, não pode aumentar, não vai. Ou, se não aumentar, eu não continuo. E não continuou, foi embora. Por quê? Ele foi forjado, ele foi feito profissional ao longo de muito tempo. Então, ele trouxe junto com ele conhecimentos que eram muito próprios. Mesmo ele não sendo daquela área, ele sabia, rapidamente ele entendeu como fazia aquilo funcionar. Essa questão do comportamento é muito importante, né? Porque se não fizer do jeito certo, eu não faço. Então, ele deixou a companhia. Tá? Ele tinha aptidão para ser um grande gestor, reconstruir empresas, porém, ele trazia isso com ele. Né? Então, para um gerente de projeto, é importante que ele consiga desenvolver conhecimentos, que ele tenha comportamentos adequados nas horas certas, né? E que ele tenha aptidão para aquilo. Né? É o que eu falei. A gente não deve fazer o nosso trabalho somente pelo ganho financeiro, não somente pelo dinheiro. Porque muitas vezes o profissional ele aceita um desafio, ele vai ganhar mais, mas ele não vai dar conta do recado naquele tempo lá que estipular. Então é melhor não aceitar. E o que é que te dá isso, né? É a tua vivência, é o conhecimento que você tem, né? O comportamento que você tem frente às coisas, né? E a aptidão para aquilo que você faz. Então isso é importante, né? Então, aí a gente fala que uma equipe de projetos, ela é muito importante. Uma equipe na condução de projeto é muito importante. O gerente de projeto, ele é importante. Mas a equipe ou as equipes que ele tem trabalhando com ele são importantes também. A gente até pode dizer que quando você forma uma equipe, talvez você possa nivelar aquela equipe pelo conhecimento técnico que as pessoas da equipe têm. Muitas vezes, a gente fala que, olha, eu tenho profissionais que eu não posso nivelar apenas pelo conhecimento técnico. Eu vou nivelá-lo também pelo comportamento que ele tem. Ele pode ajudar o que o projeto caminhe de forma adequada, né? Muitas vezes você forma uma equipe somente com técnicos, com pessoas altamente habilidosas para aquilo que vão fazer. Porém, elas não são iguais e você pode ter problema com a equipe, né? Uma equipe muito boa, muito entrosada, ela melhora até o ambiente onde ela está atuando. Né? Quando você tem uma equipe boa trabalhando, até o ambiente muda. Tá? Então, o que o gerente de projetos tem que fazer para que isso possa acontecer na plenitude? Né? Ele tem que olhar para a equipe, né? E ter uma equipe, né, que consiga gerenciar bem a área de atuação onde está e, conjuntamente com o gerente de projeto, buscar bons resultados. Então, gerente de projeto, mais uma equipe de gerenciamento de projetos. Tá? Uma equipe que te ajuda, você gerente, a gerenciar um projeto. O gerente de projeto não consegue abraçar tudo. Muitas vezes há necessidade, para que um projeto possa andar bem, de ter uma equipe para poder gerenciar um projeto. Tá? Então, e junto com essa equipe, né, você pode colocar o gerente de projetos para encabeçar esse projeto. Então, o gerente de projetos junto com uma equipe, né, para fazer o gerenciamento de projeto. Funciona.
né? Você tem várias equipes conduzindo várias fases do projeto, mas se você tiver uma equipe para fazer o gerenciamento e você tiver como cabeça dessa equipe o gerente de projeto, tem tudo para dar certo. Dependendo do tamanho do projeto, muitas vezes até, né, cria-se um escritório somente para cuidar do projeto. Né? Então não basta você ter várias equipes que fazem várias atividades de um projeto. Se você tiver uma equipe para fazer o gerenciamento do projeto e um gerente de projeto junto com essa equipe, os resultados acontecem, tá? Então, né? Falei pra caramba, né? Na verdade, eu trabalhei basicamente tudo aquilo que nós trabalhamos desde o começo desse último bimestre aqui, tá bom? Por isso que eu falei para vocês, peguem caneta, peguem papel para anotar, porque tudo isso que eu falei hoje para vocês é material da prova, né? Então, essa aula está sendo gravada, eu vou colocar depois o link dessa aula lá no AVA, e depois essa aula também eu subo ela lá pro YouTube, né? Então tem lá a data direitinho, tá? Então tudo isso que eu falei hoje foi assunto que me ajudou a estruturar a prova, tá bom? Então, se alguém tiver dúvidas, estamos aqui para tirar dúvidas. Hoje é o dia. Professor, o senhor vai estar online no dia da prova para tirar qualquer dúvida? Na prova, não. Eu até vou ficar online. Né? Que dia que é a nossa prova, hein? Que dia que é a nossa prova? Deixa eu ver direitinho aqui. A gente já entrou no mês de junho. A nossa prova é no dia 9. Eu vou estar online, certeza. Durante a prova, eu entro no Teams, eu fico online, não gravo nada, não vou gravar a aula, porque é o dia que vocês estão fazendo a prova. Mas se alguém tiver com dúvida, professor, não consigo acessar o link, eu ajudo. Professor, tem certeza que é dia 9? Oi? Eu estou com dúvida. Tem certeza que é dia 9? Ué, a porque semana de eu tô prova... com outras datas. Não, a nossa... Dia 16, não é, professor? A nossa prova acontece no dia da aula, né? Quando é que começam as... Oh, perdão, estou falando errado, desculpa. É dia 16, professor. É dia 16. Ai, professor, que susto. Tá, porque você já tinha falado outra data. É dia 16. Porque assim, olha, as provas, elas começam no dia 15, na segunda-feira, e vão até o dia 19. A nossa é terça-feira, dia 16. Uhum. Eu acho que na semana que vem ainda dá para a gente tirar dúvida. Então, deixa eu só tirar uma dúvida. Esse negócio de o professor estar online no dia da prova, só que cada um entra no horário. Então, não tem como o professor estar 24 horas online. Eu sei. Mas é bem assim, a orientação da faculdade é para que no horário da prova, o professor entre lá no Teams e fique online. No horário da prova. Eu não vou ficar de plantão. Porque eu mesmo... eu só faço depois das 9. Eu chego do serviço, saio 7, até eu chegar aqui pegar o ônibus. Agora é 2 horas de ônibus para vir de Osasco para cá. Eu vou entrar 9 horas. Então, não tem como pegar um professor online, né? Você trabalha onde? No União, só que não tem ônibus, professor. É um para ir, um para voltar. Onde que é? No Shopping União, não tem ônibus para vir. É um para ir, um para voltar. É 2 horas esperando o ônibus agora. Onde é que você mora? Eu moro no Novo Osasco. Eu moro próximo ao shopping. Mas não tem ônibus. E não vai a pé, então. Vai a pé? Você espera 2 horas para pegar um ônibus? Vai a pé. 2 horas. Compra bicicleta. Tô fazendo isso mesmo. Nossa, 2 horas. Comprar um jegue. 1h30, 2 horas. Em Santana aqui tem um monte de jegue aqui. Não, um jegue não. Uma bike pode ajudar. Um jegue eu acho que não. Né? Porque é o tal negócio. Jegue é um bicho que precisa de água, né? E colocar e usar, e ele tem que andar na terra, né? Colocar o coitado do jegue para andar no asfalto, porra, morre, não aguenta.
Nossa, mas eu não sabia que demorava tanto, que tá desse jeito, né? A condução aí na região de Osasco, né? Não sabia que estava dessa forma. Né? Você trabalha no Shopping União? Tem alguma coisa funcionando lá? Tem uns velhos enchendo o saco lá para comprar as coisas. Não, você trabalha em quê lá? Trabalho no estacionamento Ah, e nos você é caixas lá dentro. estacionamento. Ah, É, aquela magrinha. não é tão não assim. Magrinha. Amiga daquele maluco lá da cadeira de roda, como é o nome dele? Sei lá, não daquele diabo. Como?